falando desse que ressuscitou. Uma das primeiras pessoas que esse Jesus teve que encontrar foi com Pedro. Pedro tinha feito uma afirmação muito severa: eu daria por ti a própria vida. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro negou, e aquilo foi muito dolorido para o coração de Pedro. E ele teve, depois que ser restaurado, tratado por Jesus. Eu quero convidar você a ler uma porção deste homem que foi tratado pelo Senhor Jesus, de agora um grande apóstolo. Escreve na sua primeira carta, eu queria que você acompanhasse essa leitura, a primeira carta de Pedro 4, versículo 7 até o 11, diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós adoramos o teu nome, Senhor, porque tu és Jesus, o nosso bom pastor, aquele que transformou a Pedro e aquele que durante a história tem transformado muitas pessoas e tem transformado a nossa vida. Que a tua palavra possa ser o lenitivo, o bálsamo, possa ser aquela palavra que entra no nosso coração como uma chuva penetra a terra seca. Que seja assim, que o teu Espírito fale com este que está aí nessa casa, talvez nesse leito, onde estiver, que o teu bom Espírito o alcance com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro e sua carta, não há dúvidas entre os estudiosos de que essa carta é de autoria de Pedro. Ele é reconhecido como uma das colunas da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, da igreja apostólica. E quando ele escreveu esta carta, já era um homem mais experiente, mais maduro, já passara por tantas coisas na história da igreja de Jerusalém, na história das outras igrejas adjacentes a Jerusalém. E a história de Pedro é marcada por grande transformação, que ele mesmo experimentou. Um rústico, iletrado, pescador da Galileia, uma pessoa bruta, impetuosa, e agora transformada pela graça maravilhosa e pela ação do Espírito Santo, que o visitou de uma forma esplêndida no dia de Pentecoste. Agora, esta carta, ela era destinada aos crentes dispersos na Ásia. A ideia de Pedro era trazer consolo, fortalecimento, é de falar da vinda de Jesus e de falar aos seus leitores sobre a importância de termos uma vida fiel a despeito das lutas que a gente enfrenta na nossa vida cotidiana. E principalmente porque nós vivemos não numa sociedade correta, justa, certinha, mas uma sociedade ímpia, tenebrosa pelo seu comportamento, muitas vezes imoral. E então ele declara: a salvação está próxima àqueles que estavam esparramados, dispersos na Ásia. E nesse texto ele vai fazer recomendações, e eu dei o tema para nesta reflexão: mutualidade até o fim. Veja que no dia 20 de julho, foi ontem, nós celebramos o dia do amigo. Eu espero que você tenha algum amigo, porque as pessoas dizem que o número de amigos normalmente dá para se contar nos dedos das mãos. É bom ter amigos, pessoas com as quais nós podemos contar, nós podemos confiar, abrir o nosso coração e sermos ajudados e muitas vezes censurados, porque o verdadeiro amigo, ele corrige você naquelas situações que você está incorretamente comportando. Agora, amigos se preocupam com os outros. E quando nós falamos em mutualidade, nós estamos falando no uns aos outros, uma preocupação com o outro, uma preocupação com o próximo,
uma preocupação com a irmandade cristã, uma preocupação com as pessoas que me cercam, uma preocupação com a comunidade de fé, com a sua família, um ao outro. É essa a ideia de mutualidade. Agora, quando a gente olha no primeiro versículo lido, no versículo 7, quando ele diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, perceba que a tônica dele é o fim de todas as coisas. Lembra? Dirigindo-se aos dispersos na Ásia, ele está já dizendo, o fim está próximo. Então, portanto, aí ele dá as orientações. A tônica do fim está próximo não é uma tônica só de Pedro. João Batista, ele saiu pelo deserto da Jordânia, ali no Rio Jordão, dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra do Messias, Jesus, é da mesma forma, é chegado o reino dos céus. Nós vamos encontrar Paulo fazendo mensagens. No livro de Atos nós encontramos esta afirmação a respeito do reino de Deus, da proximidade do reino de Deus. Hebreus vai falar do reino de Deus, Tiago vai falar do reino de Deus, João vai falar do reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. E o tema reino de Deus é um tema que a igreja de todas as épocas, de todos os séculos, em todos os momentos, deve proclamar, deve tratar. É chegado uma nova ordem, é chegado um novo reino, uma nova dispensação, é chegado um novo tempo, um novo governo. O reino, como diz a teologia, já está, mas ainda não efetivamente. E enquanto este reino não se estabeleça definitivamente, como devemos viver? É isso que Pedro vai tratar. Ele aponta 4 direções sobre o comportamento mútuo, sobre uns aos outros, sobre a reciprocidade, enquanto esse reino está por acontecer efetivamente. Então, quando diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto. Aí ele dá essas 4 direções de mutualidade. E a mutualidade é algo que espera do cristão, inclusive especificamente nos tempos do fim. E ele vai apresentar 4 direções, são elas: a oração, o amor, a hospitalidade e o serviço. Veja comigo, a mutualidade se exercita através da oração, porque está implícito aqui o imperativo: orai uns pelos outros. Versículo 7, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Na semana passada, pastor Rubens explorou aqui aquela palavra de Jesus, quando entrar no quarto, o Pai que te vê em secreto vai te responder. Então, quando orarem, e você tem que ser sincero na sua oração, você tem que ter fé e alinhar a sua oração com a palavra de Deus. Agora, na orientação de Pedro, orar uns pelos outros implica em pensarmos naquelas pessoas que nos cercam e dar cobertura espiritual, orar pelos nossos filhos, orar pelos nossos pais, orar pelo nosso vizinho, orar pelo nosso colega de trabalho, orar pelos nossos queridos da célula, orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos líderes, orar pelas autoridades, orar uns pelos outros. E esta oração tem que ser disciplinada. Por isso que a palavra que Pedro utiliza é sede sóbrios e sede criteriosos a bem das vossas orações. A palavra criterioso é mentalmente saudável, autocontrolado, moderado. Sóbrio significa calmo, sereno, é serenidade, sensatez na nossa oração e é disciplina na oração. Inclusive, quando tratamos desse tema, nós estamos entrando na esfera das disciplinas espirituais. Oração é uma disciplina espiritual e nós devemos ser intencionais. Então ele diz para orarmos uns pelos outros, que vocês no tempo do fim se dediquem a orar uns pelos outros. Essa oração tem que ser incessante. Jesus uma vez conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O Lucas registra a respeito da igreja em Atos, quando ele está falando de Pedro, que estava preso na prisão, ele diz que a igreja estava orando de forma incessante a Deus. A oração intencional, a oração incessante, e a palavra de Deus descreve também uma oração fervorosa. Por isso que Paulo, à igreja de Roma, capítulo 12, versículo 11, ele diz: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito,
servindo ao Senhor. A nossa oração tem que ser animada, tem que ser quente, tem que ter fogo espiritual. Por isso que cantamos aquela declaração: em fervente oração vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas você não pode fruir o que você está a pedir sem que tudo você abandone no altar. Uma oração fervente. Então a mutualidade na orientação do apóstolo Pedro se exercita em primeiro lugar através da oração. Mas em segundo lugar, nós encontramos na orientação de Pedro o exercício da mutualidade através do amor. Por isso que a orientação está aqui: amai uns aos outros. A prática do amor recíproco. Esse amor que é altruísta. Inclusive Paulo usa na carta à igreja de Tessalônica uma expressão: o amor abnegado. O amor que nega a si mesmo, que se doa, que se entrega, que serve, que é prático, que é vivencial, que é exaustivo, que é dedicado, que sofre por oferecer esse amor. Esse amor também, conforme Pedro diz, tem que ser intenso. Aí no versículo 8, tende amor intenso. A palavra é contínuo, determinado, seriamente, assiduamente, porque ele diz que o verdadeiro amor, esse amor intenso, ele perdoa multidão de pecados, cobre multidão de pecados. Ele não condena o outro, ele não fica apontando o dedo no outro, ele não fica apontando os erros das outras pessoas. No tempo do fim nós temos que exercitar o amor intenso, mas o amor também que é constante. Por isso que a palavra diz: seja constante o amor fraternal. Hebreus 13:1, a palavra fraterna é Filadélfia, é o amor amizade, é o amor de irmão, o amor relacional, contínuo, permanente e efetivo. E Paulo ainda acrescenta que esse amor tem que ser um amor sincero. Romanos 12:9, o amor seja sem hipocrisia, sem falsidade, sem adulação, mas real, concreto, natural, de uma pessoa para com outra. Uma das maiores armas evangelísticas que a igreja tem é o amor. Alguém já disse assim: ame, se preciso, use palavras. E é esta qualidade do amor que Pedro, que aprendera do Mestre Jesus, está repartindo com as pessoas. Porque esse amor aproxima, esse amor apazigua, esse amor conquista, esse amor restaura, esse amor é prático, real, palpável. Portanto, sede. Aí ele fala: desenvolva a oração criteriosa e sóbria, mas também amai-vos intensamente. Mas ele continua, porque a mutualidade, a reciprocidade uns aos outros, na instrução de Pedro, envolve também o exercício do acolhimento. Porque ele vai declarar aí na sua tela: acolhei-vos uns aos outros. Versículo 9 ele diz: sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. A prática da mutualidade até o fim, especialmente no tempo do fim, quando as coisas começarem a acontecerem, sinalizando a volta de Jesus, você tem que dilatar o seu coração no acolhimento, no abraçar as pessoas. E ele diz que você tem que fazer isso sem murmuração. Isso implica dizer a você que tem que ser de boa vontade, tem que ser sem reclamar, tem que ser algo tranquilo no seu coração. E quando se fala em acolhimento e hospitalidade, a primeira ideia que a gente tem é de deixar um quarto na nossa casa para receber algumas pessoas. Mas não é só isso. Hospitalidade é você receber bem uma pessoa que vai na sua casa, é você dar um copo d'água a uma pessoa sedenta que está ali à frente, é você oferecer alguma coisa de comer àquele vizinho que acabou de mudar perto da sua casa, e você, numa atitude elegante e de forma gentil, serve a ele um café da tarde, aquela vizinhança, ser bem-vindo neste lugar. A hospitalidade, ela traspassa essa postura de só receber pessoas em casa. São atitudes que você está dizendo: eu acolho você, eu recebo você, eu abraço você, eu quero que Deus abençoe a sua vida, eu quero que tudo vá bem na sua história. E esse amor é de boa vontade, essa hospitalidade é de boa vontade, esta hospitalidade, esse acolhimento é cuidadoso.
Paulo estava orientando ao jovem Timóteo sobre as viúvas, como elas deveriam ser acolhidas na igreja. E uma coisa que ele destaca é que essas mulheres deveriam exercitar a hospitalidade, tenha lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados e viver na prática zelosa de toda boa obra. Isso é hospitalidade. Isto é acolhimento zeloso, e é também um acolhimento que precisa ser exercitado, praticado, dinamizado na sua vida. Por isso que Paulo escreve numa outra tônica: praticai a hospitalidade, significa exerçam, principalmente os estrangeiros, as pessoas que você não conhece, receba bem as pessoas. E às vezes você pode ter essa oportunidade numa rodoviária, num aeroporto, de dar atenção às pessoas, de acolher bem as pessoas. Esse amor tem que ser exercitado. Inclusive, numa orientação bíblica diz assim: não negligencieis a hospitalidade, porque algumas pessoas, sem saber, acolheram anjos. Você não sabe quem está na sua frente. Portanto, você tem que acolher essas pessoas. É essa a orientação da palavra. Pratique a hospitalidade, exercite a hospitalidade, seja intencional na sua hospitalidade. Hoje de manhã eu fiz uma ligação para um pastor que eu admiro muito, o reverendo Messias Anacleto Rosa, ali de Londrina, e é muito gostoso falar com ele, ouvir a voz e dizer assim: ele tem uma disciplina rígida de oração, muito linda essa atitude dele e da Vania, sua esposa. Mas ele fez menção: pastor, eu não me esqueço daquele dia que eu fui à sua casa, tua doce esposa me recebeu com aquele jeito tão tranquilo, me preparou um quarto. E ele descreveu toda a hospitalidade, porque o acolhimento, a hospitalidade marca as pessoas. E esta hospitalidade, esse acolhimento tem que ser estimulado. Ensina o seu filho a fazer isso, a receber as pessoas, a repartir as coisas, a acolher uns aos outros, porque o nosso modelo, o nosso tipo é Cristo. Paulo descreve isso em Romanos 15:7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, me acolheu e te acolheu. Dar atenção às pessoas, valorizar as pessoas. E como ouvimos, como damos atenção, como nos interessamos pelas pessoas, isto mostra o acolhimento. Então a mutualidade até o fim, e especialmente neste período de fim, precisa ser exercitada através da oração, precisa ser exercitada através do amor, precisa ser exercitada através também da hospitalidade e do acolhimento. Mas por fim, Pedro descreve que tem que acontecer a mutualidade através do serviço. Eu gosto muito desse versículo: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Meu querido amigo, em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo, você recebeu pelo menos um dom, mas esse dom não é para ser colocado no armário, não é para ser colocado na estante, não é para ser esquecido na gaveta. Esse amor é para o serviço, esse dom é para o serviço, esse dom é para o ministério. A palavra de Deus sempre combateu o egoísmo. Inclusive a oração que Jesus nos ensinou, dirige ao Pai dizendo: Pai nosso, não é meu exclusivo, Pai nosso de uma grande família, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Então nós entramos nessa ideia de uma visão comunitária, em que nós estamos com o nosso dom recebido para ministrar a comunidade, para ministrar as pessoas. Portanto, é inconcebível que no tempo do fim, você pega o seu dom, você engavete, você esqueça, deixa o mofar, cria teias de aranha. Meu irmão, se Deus te deu dom, é para o exercício do ministério, mas não é só para quando a celebração da igreja voltar, não é quando os cultos voltarem, mas em todo o tempo o seu dom é uma ferramenta que Deus te deu para o serviço, e você tem que usar com preparo e qualificação, habilitar, melhorar, afiar melhor a sua ferramenta de trabalho, e esse dom tem que ser usado com alegria. O serviço tem que ser com alegria. Por isso que o salmista diz: servir ao Senhor com alegria. Outro salmo diz: servir ao Senhor com temor, com reverência, com respeito, servir ao Senhor com vontade
vontade, com dedicação e empenho. Por isso que Paulo descreve: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, não para homens, mas para Deus. Quando eu voltar aos cultos, eu vou voltar a servir no meu ministério. Meu irmão, você é desafiado hoje, no tempo do fim. Pedro está dizendo que você tem que servir uns aos outros. A mutualidade é para atender as pessoas, é para ajudar a casa de Deus, é para abençoar a família da fé e é para a edificação do corpo de Cristo. Qual o dom que Deus te deu? O que você tem feito com esse dom? O que você tem feito com esse dom no tempo de pandemia, de reclusão? Você se fechou? O que é que Deus espera? Lembra da palavra dos talentos? Quando o Senhor vier e perguntar dos teus talentos, o que você vai dizer? Senhor, estava enclausurado, estava fechado, estava confinado, e eu guardei o meu dom. Quando voltar tudo ao normal, eu resgato ele de novo. É isto? Não. Servir uns aos outros. E ele está dizendo: ora. Portanto, ora, o tempo do fim de todas as coisas está próximo. Portanto, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Pois bem, concluindo tudo, mutualidade até o fim. Qual é a postura da igreja de todas as épocas, e especialmente no tempo do fim, conforme a orientação desse homem experiente, do apóstolo Pedro? No final do verso 11 ele diz: assim a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus, e ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo para sempre, até o fim dos tempos. Amém. O apóstolo Pedro tem moral para dizer isso. Ele teve um excelente referencial de vida, que foi Jesus. E agora ele é também um referencial, porque Jesus foi para ele um exemplo de oração. Um homem que orava pelas pessoas. A oração de João 17, orou por você, por todos os seus discípulos. Jesus era um exemplo de amor, que deu a sua vida. Jesus era um exemplo de acolhimento, de abraçar crianças, de abraçar leprosos, de abraçar enfermos, de acudir os ricos, de tentar trabalhar o coração dos fariseus e dos escribas. E ele era um exemplo de serviço às pessoas, incansável no seu ministério. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, recíprocos, hajam com mutualidade, exercite o uns aos outros. Como? Orando uns pelos outros, amando uns aos outros, acolhendo uns aos outros e servindo uns aos outros. Senhor, o pedido para este homem, para esta mulher, para esta criança, para esse adolescente, é que se está vivendo um tempo de apreensão, no tempo do fim, não é para ficarmos reclusos sem exercitar todas essas virtudes que o Senhor estimula, e Pedro bem orientou a sua igreja, porque ele aprendeu com o mestre. Nós estamos nesta hora transmitindo que o teu povo seja dedicado em oração, o teu povo seja dedicado no amor, o povo seja dedicado no acolhimento e no serviço, especialmente no tempo do fim. Usa as nossas vidas, trabalha o nosso coração. É assim que pedimos ao Senhor, faz isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a